O Álvaro, você citou ali um pouco até um assunto de, acho que das capas de jornais de alguns jornais hoje, sobre esse cenário de estagflação, né? Ou seja, a gente está num cenário teoricamente que cresce, mas assim a economia tem sinais ali de fraqueza, mas com uma inflação muito alta. Será que, por exemplo, a gente está revendo a taxa de juros, a Selic, no curto prazo para cima, mas será que o governo não vai ter que estimular, tem algum estímulo monetário em 2022, ou seja, acelerar essa queda em algum momento, né, para reativar a economia lá em 2022, mesmo as eleições? Como é que você vê essa atividade mais fraca junto com uma possível leitura de Selic, né? Bom, a gente tem que ver quais são as pressões, quer dizer, apesar de nós termos um Banco Central autônomo, quais serão as Uhum. pressões de medidas populistas para viabilizar um comportamento melhor da reeleição do presidente Bolsonaro, quais são as medidas populistas que serão adotadas, como é que o Banco Central vai reagir a isso, porque o Banco Central é o guardião da moeda, né? Então, ele tem que preservar o país da inflação. Teoricamente, vai ter que aumentar a taxa de juros Selic, e isso se reflete nos juros, principalmente nos juros de mais longo prazo. Então, você tem um quadro complicado para ser resolvido e a gente hoje não tem exatamente qual é a diretriz de tudo isso, né? A gente sabe o que o Banco Central tem que fazer, a gente sabe que tem que aprovar reformas, a gente sabe que tem que privatizar, a gente sabe que o governo tem uma limitação de teto de gasto que, se for furada, compromete, inclusive, a imagem do país no exterior. Então, a gente tem que tentar equilibrar tudo isso numa boa forma, mas que inflação vai ficar em alta, taxa de juros tem expectativa de alta e, novamente, a gente tem hoje os DIs, os depósitos interfinanceiros, com as taxas mais longas já voltando para casa dos 2 dígitos, né? Então, é um quadro complicado para ser revisto e fica muito mais complicado se a gente bota como condimento a isso tudo uma crise hídrica e uma eleição que promete ser bastante polarizada. Então, é um quadro difícil da gente ver. Bom, tentando passar isso para uma leitura de mercado, eu diria que a gente ainda tem um quadro favorável para as empresas brasileiras. Eu diria que, de uma forma geral, as empresas brasileiras estão com um bom preço para se formar carteiras de mais longo prazo e existe uma expectativa de melhora dos resultados das companhias. Elas, afinal de contas, se prepararam, desalavancaram, reduziram seu nível de endividamento de uma forma até bastante expressiva em muitos casos, e ainda tem um mercado, para quem é exportador, favorável, apesar da regulação maior que a China está produzindo e as tentativas de segurar preço de commodities. Mas commodities do segmento de proteínas e commodities minerais, passamos por uma fase um pouco mais complicada nesse momento, mas que certamente não deve durar, porque todos os países vão investir em infraestrutura e isso demanda aço, isso demanda mineral, isso demanda maior volume de investimento em construção, e a gente pode se beneficiar disso. E do lado das proteínas, na medida em que se recupera a economia global, mais do que a gente, né? Você veja que a gente vai crescer esse ano próximo de 5%, enquanto se estima um crescimento global da ordem de 6 e pouco por cento. Então, a gente ainda cresce menos e 2022 cresce bem menos também do que as expectativas que existem para crescimento global. Então, a gente vai ter que ver o que nós vamos, como nós vamos lidar com tudo isso, para tentar minimizar. E, além disso, nós temos quase 15 milhões, 14 milhões, pouco mais de 14 milhões de desempregados no país, e, portanto,
uma demanda forte das classes menos favorecidas por emprego, por renda, enfim, e vamos ter que ampliar, sim, o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família, ou que nome tenha esse tipo de auxílio para